Bem, inicialmente eu queria dizer que agradeço muito o convite, é uma honra para mim poder mostrar para vocês o trabalho que nós fazemos aqui e dizer que a Denise faz muita falta aqui em Ribeirão Preto, assim como a Karen, que também trabalhou aqui conosco, também faz muita falta. Aqui a equipe é muito boa, eu gosto muito de todo mundo, mas todo mundo que passa por aqui e sai deixa uma saudade enorme. Então, vamos ao assunto, né? Nós vamos falar aqui das eritrocitaférese, né? E técnicas que a gente elaborou aqui para tentar reduzir o consumo de hemácia e reduzir a exposição a diferentes doadores de sangue. Então, passando aqui por uma introdução a respeito da doença falciforme, a hemoglobina S leva a algumas manifestações clínicas patológicas associadas à falcização das hemácias, né? Isso tem levado a morbidades severas, agudas e crônicas desses pacientes. Existe um defeito que é a troca do aminoácido ácido glutâmico por valina na estrutura primária da hemoglobina. Isso leva a uma instabilidade molecular na hipóxia que leva à falcização. É a doença genética mais prevalente no mundo e uma estimativa de 2.500 a 3.000 nascimentos por ano de pessoas com doença falciforme aqui no Brasil. Os homozigotos têm a evolução mais grave e também a possibilidade de associação com outras hemoglobinopatias, como S-beta-talassemia, SC e SD. Sobre a fisiopatologia, nós temos aqui a representação de uma hemácia de um paciente com doença falciforme, mas uma hemácia oxigenada. Quando, na presença de hipóxia, ela desoxigenada tende à polimerização. Essa polimerização leva à falcização, que leva a fenômenos vasoclusivos. Esses fenômenos vasoclusivos... Alô? Estão ouvindo? Esses fenômenos vasoclusivos levam a um processo inflamatório e a um ciclo vicioso, né, de inflamação e hipóxia, né, tecidual. Com essa obstrução, tende a reperfusão e nessa reperfusão, liberação de radicais livres que levam a consumo do óxido nítrico, também a hemólise, a hemoglobina livre leva a consumo de óxido nítrico e leva a fenômenos de vasoconstrição. Então, a inflamação e a vasoconstrição levam a todos os fenômenos que são os fenômenos básicos aí que levam ao quadro da doença falciforme, né? E a transfusão tem um papel. O papel é interromper o ciclo patológico vasoclusivo, hemolítico e inflamatório, né? Aumentamos a massa eritrocitária com a transfusão, com isso ela melhora a capacidade de oxigenação tecidual, isso inibe a eritropoese própria, reduz a proporção de hemácia S e melhora a fluidez sanguínea. E representa hoje um dos pilares do tratamento da doença falciforme. As principais indicações de transfusões são a profilaxia primária ou secundária do AVC, quer dizer, a profilaxia do AVC antes dele acontecer, quando você vê que a pessoa está tendo uma vasculopatia cerebral, né? E ainda antes do AVC, ou a secundária, que é após o AVC, para você tentar evitar novos AVCs, né? Na situação de exacerbação da anemia aguda e no pré-operatório. Em relação à profilaxia do AVC, a gente informa que 10% dos pacientes até os 20 anos apresentam AVC se não se faz a profilaxia primária. E a recorrência do AVC, cerca de 60% deles tem recorrência se não for feita a profilaxia secundária. Em relação à hemoglobina S, o alvo que a gente pretende é menos de 30% de hemoglobina S antes da próxima transfusão, quando esse AVC é recente.
menos de 4 anos para alguns, menos de 2 anos para outros, né? E acima de 4 anos do AVC, para a recorrência de um novo AVC, a meta pode ser em torno de 50%, parece adequada, e isso diminui o consumo de sangue para obter essa meta menos ambiciosa. Nas situações de exacerbação da anemia aguda, uma das principais é a síndrome torácica aguda, ou sequestro esplênico, ou a crise aplástica. O alvo da hemoglobina S pós-procedimento é baixo de 30% de S. E no pré-operatório, para fazer a profilaxia de eventos vasoclusivos no pós-operatório, manter a hemoglobina acima de 10 e a hemoglobina S-alvo abaixo de 40%. Os principais efeitos adversos das transfusões que fazem a gente moderar o uso da transfusão são as infecções, a sobrecarga de ferro e a aloimunização. Em relação às infecções, tem uma tendência já de longo tempo de ser reduzida pelos testes de triagem cada vez mais sensíveis. Em relação à sobrecarga de ferro, nós temos aí os quelantes que melhoram esse manejo da sobrecarga de ferro e a possibilidade de transfusões de troca, onde a gente remove hemácias, faz a sangria e transfunde em seguida, e isso melhora o manejo da sobrecarga. Na eritrocitaférese é a mesma coisa, é uma transfusão de troca, só que automatizada. A eritrocitaférese tem um menor risco de sobrecarga, então ela é um avanço na prevenção, na profilaxia da sobrecarga de ferro e também no tratamento. Mas ela tem um inconveniente, que aumenta o consumo de hemácia em 20% em relação à transfusão de troca manual. E, portanto, ela tende a expor mais a doadores, ao sangue de diferentes doadores, e tem maior risco de aloimunização. Em relação à aloimunização, os relatos são muito diversos, de 18% a 76% de taxas de aloimunização. Em relação à aloimunização, quanto maior for a identidade fenotípica com o paciente, entre o paciente e o doador, menor o risco de aloimunização. Uma aloimunização estendida, considerando ABO, RH e o QEL, você pode reduzir para cerca de 7% o risco de aloimunização do seu paciente, né? Se você fizer uma aloimunização mais estendida ainda, com cerca de 11 antígenos compatíveis, você pode reduzir para 3%. Então, quanto maior for a identidade fenotípica, menor o risco de aloimunização. E a busca, que eu chamei aqui de prospectiva de uma hemácia, né? Você vai na geladeira buscar uma hemácia de um doador que já doou, para buscar o fenótipo do seu paciente, ela é muito cara, porque você fica tentando complementar aquele fenótipo que falta ser feito do doador. E ela é ineficaz em obter a hemácia que você precisa, na quantidade que você precisa para fazer o procedimento. E é muito cara, porque você vai ficar toda hora tendo que fenotipar o doador. Com doadores vinculados a um fenótipo conhecido, de repetição, é uma proposta que já foi feita, mas que se diz de difícil execução, né, hipotética. Eu não conheço ninguém que tenha levado isso a ferro e fogo como eu fiz, e eu vou mostrar para vocês os resultados depois. A doutora Kim, que foi a primeira que propôs isso em 2014, ela disse que isso pode ser difícil, ela não diz que ela tentou fazer, né? E, portanto, a imunização, ela representa a maior limitação para as transfusões hoje. Para entender a férise, eu gosto de mostrar um modelo matemático que a férise funciona. Então, quando você vê a férise, você tem o espaço intravascular, que nós colhemos o sangue da veia, né?
Então, e devolvemos o líquido para a veia. Então, nós mexemos com o espaço intravascular. E a hemácia S, que está no intravascular, o nosso objetivo é reduzir a proporção dessa hemácia S. Então, o modelo matemático, que a gente supõe que seja da eritrocitaféresis, é um modelo unicameral, só o espaço intravascular importa. Toda hemácia já nascida está no intravascular. Aquelas que estão na medula óssea ainda não nasceram, e a proporção que elas nascem a cada dia é muito pequena. A aférese dura 1h30, então é muito pouca interferência da hemácia que está na medula óssea vai ter durante o procedimento de aférese. Então, eu diria que não há comunicação com o espaço do espaço intravascular com o extravascular, nem há hemólise importante e nem síntese importante de hemácias novas na 1h30 que eu faço a aférese. Elas são irrelevantes. Então, eu digo que o modelo é unicameral, só o intravascular importa. Nesse modelo, nós temos a sangria, que o sangue é coletado das veias e entra no equipamento de aférese. O componente celular é coletado. Eu digo celular porque toda hemácia é coletada, 100% dela que entra no equipamento é coletada. E todo componente leucocitário e plaquetas também tende a ser coletado. O plasma é devolvido. O leucócito não é devolvido junto com o plasma, porque ele fica sedimentado junto com as hemácias. E junto com o plasma que é devolvido para manter o espaço intravascular preenchido, a gente põe um líquido de reposição. Se a reposição é feita com soro fisiológico, nós estamos fazendo uma hemodepressão, uma sangria isovolêmica, uma depressão isovolêmica, como queiram chamar. Se a reposição é feita com hemácia, nós estamos fazendo uma troca eritrocitária, trocando hemácia do doador por hemácia do paciente. Quando a gente faz a reposição com hemácia, essa hemácia parte dela vai ser coletada e vai para a bolsa de descarte. Então, o que a gente chama de recirculação. O modelo matemático da depressão de hemácias S no sangue, ele segue, portanto, num modelo unicameral, essa curva teórica de depressão, em que aqui nessa dimensão, eu tenho aqui esse X representa a razão de troca, que é o quanto de hemácia eu removo em relação ao volume de hemácia inicial do paciente. Então, essa razão de troca, ela vai comandar a eficiência desse processo. Então, se eu trocar uma volemia de hemácia, eu vou reduzir em 63% a quantidade de hemácia S. Quer dizer, ela vai ter uma fração de célula residual, quanto de restou de hemácia S, de 36,8%. Então, a fração FCR significa fração de célula residual. Isso segue essa razão de troca que dá a eficiência do processo. E essa curva mostra aqui 100% de S, né, a troca de uma volemia. Vocês vejam que a tangente dessa curva, se você traçar aqui, você tem o quanto você depleta S, e aqui é o quanto você fez de troca, né, o quanto você removeu meia volemia. Você vê que você removeu aqui 40% de hemácias S, né? Se você dobra a troca para uma volemia, você cai de 40%, você removeu 40%, aqui você remove mais 20% só. Aqui é o preço que se paga para fazer a troca, é a quantidade de glóbulo de doador que você vai ter que usar para atingir seu objetivo. Então, você veja, a eficiência do processo, conforme ele caminha, vai sendo cada vez menos eficiente. Aqui você removeu 40%, você dobrou o preço e removeu só 20%, né? Então, e aqui você vai botar mais meia volemia de troca
e vai diminuir muito menos do que os 20%. Então, as pessoas que tentam atingir 10% de IS no doador pós-aférese vão ter que trocar cerca de 2 volemias, quer dizer, há uma faixa de ineficiência muito grande do processo. E a minha proposta, basicamente, é lidar com esse modelo para poder fazer o procedimento mais eficiente possível, consumindo menos hemácia de doador. Então, eu peguei aqui pacientes que estavam fazendo profilaxia secundária do AVC, cuja meta era manter abaixo de 50% antes da eritrocitaférese seguinte, profilaxia de crises associadas ao TMO, quer dizer, pacientes que iam fazer transplante de medula óssea e que não estavam com hemoglobina S controlada. Então, eles mandavam para eu fazer a troca de hemácia deles e preparar eles para fazer o transplante e ter menor risco de eventos vasoclusivos pós-transplante. E teve aqui um caso de falência de órgãos, em que a meta nossa era reduzir a hemoglobina S abaixo de 20% pós-eritrocitaférese. As dificuldades que a gente encontrou para realizar o tratamento deles, que a gente nunca tinha o volume adequado de hemácia para fazer uma troca de hemácia convencional. Você pedia, eu quero 2,5 litros de concentrado de hemácia, e tinha a resposta, com esse fenótipo eu só tenho 2 bolsas. Então, essa era a realidade. Hemácia com 7 dias de estocagem, com até 7 dias de estocagem, é muito difícil de atender, nem o volume de hemácia era atendido, imagina se tinha menos de 7 dias de estocagem, né? Então, o número de bolsas que eu precisava usar estava levando também a uma exposição elevada a doadores de sangue, de forma que, logo de início, eu já tive que adotar estratégias, né, de fazer uma eritrocitaférese com uma redução do consumo de hemácias. Então, eu desenvolvi uma técnica que já existia, que é a depressão isovolêmica, seguida de transfusões simples. Então, eu uso a máquina para fazer a troca de hemácia do paciente por soro fisiológico e, ao final, eu transfundo, né, o paciente, uma transfusão simples. Eu chamei isso de eritrocitaférese em 2 fases, né? E desenvolvi posteriormente, depois de um bom tempo fazendo essa depressão isovolêmica e transfusão, eu passei a associar a depressão isovolêmica com uma troca isovolêmica, mantendo o paciente anêmico. Se vocês lembrarem o modelo, a eficiência da troca é o quanto de hemácia eu vou remover em relação ao volume de hemácia inicial. Quando eu causo uma anemia no doador, no paciente, eu reduzo a quantidade de hemácia dele, o pool de hemácia circulante. E com isso eu mudo o ponto de partida para fazer a troca. Então, a hora que eu estou fazendo a troca, o pouco volume de hemácia que eu tenho representa muito, porque o paciente está anêmico, né? E eu chamei isso de troca em 3 fases, que é depressão isovolêmica, troca isovolêmica, seguida de transfusões simples. E, de outro lado, uma abordagem dos doadores. Eu busquei conhecer quem eram os doadores que tinham fenótipo do paciente, chamei alguns deles e expus a situação, se eles podiam ser uma espécie de padrinho do doador. E aí eu fui fazendo coletas duplas por aférese, usando o equipamento de aférese para colher massa do doador. E com isso, eu tenho o que eu chamo não de busca prospectiva, de buscar na geladeira, mas eu busco o doador em casa. Eu ligo para ele, falo, está disponível para doar, ele vem na data alguns dias antes do procedimento agendado. Então, eu vou ter a hemácia com fenótipo estendido, sem precisar repetir o fenótipo, e vou ter a hemácia jovem, com pouco tempo de estocagem, né? Então, eu busquei doadores que respeitavam os fenótipos RH, KEL, KID, DUF e MNS. Então, é bem ampla a compatibilidade fenotípica, né? Então, em 2 fases, eu planejei os procedimentos assim.
fazer a reposição com soro fisiológico, né? E o hematócito-alvo, a mediana de 20%, né? Variou entre 20% e 23%. E, em seguida, fazer transfusões simples de concentrado de hemácia com um hematócito desejado, a mediana era de 29,9%. Nunca superior a 33. Eu consegui como resultado aqui entre 25 e 32,9, né? E aqui vocês vejam, eu gastei um volume de hemácias entre 344 ml como mediana, né? Aqui eu estou falando de hemácia pura, não é concentrado de hemácia. Então, cada concentrado de hemácia tem cerca de 170 ml de hemácia. Então, aqui usei basicamente 2 unidades. Então, desenhando aqui o hematócito do paciente, eu faço a depressão isovolêmica repondo salina, termino o procedimento, eu faço a transfusão simples, né? Então, o procedimento em 3 fases foi desenhado da seguinte forma: eu faço a reposição com soro fisiológico na depressão, um hematócito-alvo de 20%, a mediana foi 20%, entre 20% e 23% que eu observei nos resultados. Na troca, também, novamente, usando somente 2 unidades de hemácia, esse aqui é o volume de hemácia absoluto, não é do concentrado, né? Então, e um hematócito-alvo pós-troca não superior a 24%. A mediana foi de 21%, entre 20% e 24%. Foram esses os casos que eu analisei. E de forma que eu faço a troca com o paciente anêmico, eu não corrijo a anemia durante a troca. E aí faço as transfusões simples, em geral 2 unidades de hemácia, com hematócito-alvo de 29,9, né? Foi de 27 a 33,2. O meu objetivo é nunca acima de 33. Então, desenhando o procedimento, ficaria assim, fazendo a depressão, o hematócito do paciente da origem vem para em torno de 20, eu faço a troca com ele anêmico, depois eu transfundo, ele vai para casa com cerca de 30. Então, foi isso que eu desenhei. E observei todos os dados de registro do paciente, para ver sexo, peso, altura, quanto que ele tinha de volemia, o hematócito em cada ponto, o inicial, pós-depressão, pós-troca, pós-transfusões, quanto de volume eu processei, quanto de anticoagulante foi usado, como foi o consumo de hemácias na fase de troca, como foi o consumo de hemácias na fase de transfusão, a duração de cada fase. Eu fiz contagens globais da bolsa de descarte pós a fase de depressão e pós a troca. E dosagem de hemoglobina S do paciente inicial, pós-troca e pós-transfusões. Na bolsa de descarte também, pós-aférese. E monitorei parâmetros fisiológicos, eu vi pressão arterial média, frequência cardíaca, saturação de O2, para acompanhar o que acontece com o paciente no estado de anemia, porque a grande crítica que pode haver é eu provocar anemia em alguém que tem vasculopatia cerebral, e isso poder contribuir para um infarto silencioso, um AVC silencioso. Então, existe essa preocupação permanentemente, né? E essas medidas de monitoramento servem para eu ver se o organismo desse paciente está usando mecanismos compensatórios da anemia, como aumentar a frequência cardíaca, né? O que acontece com a saturação de oxigênio, se ela cai, se ele faz hipóxia, né? Se eu estou trazendo alguma morbidade. E sempre fiz os procedimentos com um suporte de O2 preparado, pronto para oferecer ao paciente. Se ele tiver qualquer manifestação que possa caracterizar a hipóxia cerebral, eu já ofereço oxigênio, o kitzinho fica montado esperando para não ter retardo, né? Muita gente faz a eritrocitaférese com depressão, já oferecendo o oxigênio para o paciente durante o oxigênio suplementar para o paciente durante o procedimento, preocupado com esses questionamentos da depressão isovolêmica poder causar hipóxia.
E eu preferi fazer o oposto, porque se tiver qualquer manifestação, no meu caso, não usando o suporte de O2, eu ainda tenho suporte de O2 para oferecer e mudar a fase e começar a transfusão, e eu tenho o que fazer. Se o meu paciente já estivesse usando o suporte de O2, eu não teria muita coisa para modificar e corrigir muita coisa para interferir nessa evolução da hipóxia, né? Então, eu acho que o jeito que eu faço, ele é mais cauteloso, porque o meu paciente vai ter, se tiver manifestações, vão ser mais precoces do que alguém que vai ter manifestação de recebendo suporte de O2. E todas as intercorrências clínicas são registradas, e eu fui coletando esses registros. Então, o que justifica esse estudo é que o benefício das transfusões são balanceados pelos seus riscos. Se reduzir o consumo de hemácia e a exposição a diferentes doadores, reduzir riscos, eu posso tornar a eritrocitaférese mais liberal. Se ela tem menor risco, eu posso aumentar o acesso dela, aos pacientes, ao acesso dos pacientes à eritrocitaférese. Então, é isso. As hipóteses que eu estabeleci, que é com relação à eficácia do procedimento, em relação à hemoglobina S e hematócrito, iniciais e finais, né? Se o procedimento em 2 fases, eu comparei o procedimento com um procedimento convencional de uma fase. Só que eu não realizei nenhum procedimento de uma fase. Eu calculei baseado na estimativa que o equipamento faz. Esses equipamentos, primeiro a dizer é que esse modelo matemático unicameral, ele tem uma previsibilidade muito grande. Então, esses equipamentos, quando você fala o ponto de partida do seu paciente, hematócrito e hemoglobina S, e você diz o final que você deseja, ele calcula com uma precisão muito grande qual a necessidade de hemácia para você fazer esse procedimento. Então, eu usei esse recurso para fazer a comparação. Eu peguei o meu resultado em 2 fases e comparei com o resultado de uma eritrocitaférese virtual convencional, para ver qual consome menos hemácia, né? A mesma coisa eu fiz para 3 fases, né? E em seguida também eu vi o concentrado de hemácia obtido por aférese de doadores de repetição vinculados, se isso reduz a exposição a diferentes doadores. Então, o meu objetivo primário era comparar o consumo de hemácia do procedimento convencional para o de 2 fases, e a mesma coisa para o de 3 fases. E descrever a potencial redução da exposição a diferentes doadores. Também tem alguns objetivos secundários, que eu vou passar um pouco rapidamente aqui por eles, para a gente ter mais tempo de mostrar os resultados, né? Então, esse é um estudo retrospectivo, né? Eu analisei pacientes que fizeram eritrocitaférese aqui por 11 anos seguidos, né? Critérios de inclusão foram todos os procedimentos em 2 fases ou em 3 fases realizados. Eu excluí aqueles onde a depressão planejada foi inferior a 20%. E aqueles onde a troca planejada, o hematócrito fosse superior a 24%. Então, eu verifiquei o consumo de hemácias, né? Fiz a simulação no equipamento, quanto ele usaria para ter o mesmo resultado de hematócrito e hemoglobina S final, e fiz a comparação pareada do que eu encontrei. E a redução da exposição aos diferentes doadores, eu vi a exposição real e a exposição potencial, considerando que, não vinculando o doador ao paciente, cada unidade de hemácia que o paciente recebeu potencialmente seria de um doador distinto, né?
Então, os resultados foram... bom, vamos aos resultados aqui. Foram 20 pacientes, 9 mulheres e 11 homens, a idade mediana de 17 anos, mas atendi pessoas de 10 a 45 anos. Os diagnósticos aqui predominavam anemia falciforme, tinha um S-beta e 2 com SC. Quanto à imunização prévia, 8 dos 20 pacientes eram aloimunizados já antes de fazer eritrocitaférese, que dá 40% deles. Muitos eram pacientes que iam para transplante. Um dos motivos para indicarem o transplante é que estava difícil de transfundi-los, né? Você vê a imunização contra o RH representou 50% deles, aqui o KEL 25% deles, depois tem aqui Duff, Kid e o Diego, que eu não consigo enxergar, que tem uma coisinha na frente ali, mas assim, mostrando a imunização é uma questão muito importante que limita muito o tratamento desses pacientes. As indicações clínicas da eritrocitaférese era preparo pré-TMO, eram 12 pacientes, 60% deles. Profilaxia secundária do AVC, 7 deles, 35%. E um tinha suspeita de crise vasoclusiva hepática. No fim, se revelou que não era isso, mas nós tratamos com essa intenção. Um paciente representando 5%, era uma colangite, né? Bom, foram 197 procedimentos analisados, 98 em 2 fases e 99 em 3 fases. Aqui em 2 fases, 94 deles eram com equipamento COBE e 4 com a Optia. E aqui em 3 fases, 15 foram com a COBE e 84 com a Optia. O detalhe é que a COBE só faz um procedimento, ou ela faz a depressão ou ela faz troca. E eu, através de cálculos matemáticos, eu fazia ela pensar que estava fazendo uma coisa só, e ela fazia depressão e troca, e depois eu fazia transfusão. Mas quando veio um equipamento Optia que faz isso tudo automaticamente, sem precisar fazer esses cálculos, eu achei que eu não devia mais usar a COBE para isso. Então, a partir daí, embora tivesse o equipamento aqui, eu passei a fazer as eritrocitaféreses só com a Optia. Depois a COBE foi aposentada, hoje vocês só vão ter a opção com a Optia para fazer esse tipo de procedimento. Na verdade, vocês têm outras opções também, mas que faz depressão e troca, que eu conheço no momento no Brasil só a Optia. Os pacientes por modalidades de eritrocitaférese, né? 2 fases foram 7 pacientes diferentes e 3 fases foram 17 pacientes diferentes. E teve 4 pacientes que fizeram das 2 modalidades. Bom, os resultados agora, né? O consumo de hemácias, né? Aqui nós não estamos falando de concentrado de hemácia, mas consumo de hemácias. O procedimento em uma fase, o procedimento em 2 fases, comparado com o procedimento em uma fase só, que é aquele hipotético, eu consumi 344 ml como mediana, e o procedimento convencional ia gastar 474. Existe uma diferença relevante estatisticamente, né, significante. Aqui eu consumi 6,7 ml por quilo, enquanto o procedimento convencional ia gastar 9, né? Então, uma redução de consumo de hemácia de 28,2% para o mesmo resultado. Comparando o procedimento em 3 fases com o procedimento convencional, o consumo foi de 692 ml como mediana, contra 1.076. Uma diferença extremamente significante do ponto de vista estatístico, daria aqui 12,3 ml por quilo, comparado com 19,2 ml por quilo. Uma redução de 33,5% no consumo de hemácia, né? E aqui, com relação à exposição dos doadores, aqui nós temos uma lista dos 20 pacientes. Aqui o número de semanas que eles estão em segmento, o total de eritrocitaférese que eles fizeram.
o número de procedimentos em 2 fases, o número de unidades de hemácia que ele usou para fazer esses procedimentos e o número de doações que deram origem a essas hemácias. O número de procedimentos em 3 fases, o número de unidades utilizadas, o número de doações utilizadas. Então, aqui tem o total de hemácia que a pessoa usou em unidades, o número de doações que teve origem e o número de doadores diferentes. Então, se a pessoa usou 258 unidades de hemácia, de 38 doadores. Então, ela potencialmente seria exposta a 258 doadores distintos e foi exposta a 38. Deu uma redução de exposição de 85%. E assim foi feito com os outros. Quanto mais tempo, maior o consumo de hemácia, né? E maior a redução da exposição. Então, esses valores eles vão se alterando a cada sessão que o mesmo doador volta, vai diminuindo essa redução da exposição. Aqueles que eu fiz um procedimento só, não deu tempo de escolher um doador por aférese, tive que usar unidades de doação convencional, não tiveram nenhuma redução de exposição, né? Mas é isso. Para os 20 pacientes, a redução de exposição a diferentes doadores foi de 74%. Foram 600 unidades transfundidas, de 333 doações, quer dizer, a maioria foi dupla de hemácia, né? E de 155 doadores diferentes. Então, a redução foi de 74% global de exposição a diferentes doadores. Então, está demonstrado basicamente o que eu queria demonstrar, né? Os 4 pacientes que tiveram mais tempo se tratando tiveram os maiores benefícios na redução, e esse benefício vai aumentando conforme o tempo vai passando. Em 2 fases, eu usei 196 unidades de hemácia, de 109 doações, uma média de 2 unidades por procedimento, que era usado só na transfusão, e, em geral, de uma única doação, né? Então, a maioria era dupla. Para fazer o procedimento em 3 fases, eu usei 404 unidades de hemácia, de 224 doações, uma média de 4 unidades por procedimento. Então, na fase de troca, eu usava 2 unidades e na fase de transfusão, outras 2. Né? Deu uma média de 2,3 doações para cada eritrocitaférese. Né? Eu tive que, algumas vezes, usar a bolsa obtida a partir de doação de sangue total, mas quase sempre eu consegui as hemácias por aférese de um doador único, né? Hemácias duplas. Só de ser hemácia dupla, você já reduz a 50% a exposição. Aqui, para mostrar brevemente para vocês o que aconteceu com o hematócrito. O que eu observei? Os pacientes chegam com hematócrito mediana de 28,6. Eu tentei depletar para 20, vocês se lembram. Aqui deu 19,1 como mediana. E teve gente que ficou aqui com 16, né? Boa parte disso é por hemodiluição, mas detalhes técnicos, a pessoa às vezes tomou um pouquinho mais de soro do que devia, porque esqueceram o soro aberto. E no pós-transfusão 28, né? Então se vê, não há, aparentemente, o hematócrito de entrada é igual ao hematócrito de saída, né? Aqui tem uma medida de precisão, né, que eu vejo assim, a diferença entre o hematócrito que eu obtive e o hematócrito planejado. Aqui a diferença foi de menos 0,8%, com um desvio padrão de 1,2%. Então, o erro, eu miro no 20, existe um erro de média e um desvio padrão de até 2 pontos. Então, eu miro no 20 e acerto no 18. E isso depois vai ter influência na recomendação que eu vou fazer ao final. A mesma coisa eu fiz com 3 fases. Eu provoquei anemia, fiz a troca com o paciente anêmico e a transfusão. Então, aparentemente, não há diferença no hematócrito inicial e no final, né? Mostrando que o balanço de ferro parece ser neutro, né?
essa grande vantagem da eritrocitaférese, é uma das grandes vantagens. E também, da mesma forma, eu fiz aqui a medida de precisão da depressão e vi que tem um erro aqui de até 2,2 pontos na depressão. E no pós-troca, o erro é muito menor, é de 0,2 em relação àquilo que eu tinha previsto aqui, com até 1,2. Então, aparentemente, a tendência é errar para menos aqui, para um hematócrito mais baixo do que eu planejei na depressão, e depois isso se corrigir na troca, mas não corrige completamente. Na troca, o hematócrito tende a subir, porque diminui a diferença negativa no final. E isso sugere um balanço neutro de ferro aqui, ó, o fato de entrar com um hematócrito igual que sai, né? Só que lembrar que a transfusão é um processo que é hipervolêmico, ele expande a volemia. E ao expandir a volemia, quando eu meço o hematócrito pós-transfusão, eu subestimo o volume eritrocitário do paciente, porque expandiu a volemia. Então, quando eu faço um balanço de hemácia, entre a hemácia que eu dei e a hemácia que eu removi, porque eu tenho a sacola, eu meço a quantidade de hemácia que tem nela. Eu meço a quantidade de hemácia que eu transfundi, porque eu tenho o volume da bolsa medido eu uso bomba de infusão para transfundir, né? E eu tenho o volume com maior precisão possível do volume de hemácia que eu passei. Então, no procedimento em 2 fases, o balanço foi 73 ml positivo, e em 3 fases foi 46 ml positivo, né? E a gente observou que isso aqui é diferente de zero, essa distribuição, e os balanços são positivos. Então, aquela impressão de que tinha balanço neutro, ela não é verdadeira, mas é um balanço positivo, mas de pequena monta, né? E o balanço não difere se foi feita a técnica em 2 fases ou em 3 fases. Então, aqui com relação à hemoglobina S, a concentração dela, os pacientes que fizeram o procedimento em 2 fases tinham uma hemoglobina S pré-aférese de 41,6% como mediana e baixou para 24,7% pós-transfusão. Na fase de depressão, a concentração de S no paciente continua igual, porque a hemácia S tem a mesma densidade da hemácia não S, de transfusões anteriores que a pessoa tomou. Quando eu faço a depressão, eu removo as duas na mesma proporção. Então, eu nem meço a hemoglobina S pós-depressão. Em 3 fases, nós temos a fase de depressão, né, que eu não meço a S pós-depressão, mas eu meço pós a troca. Então, de 44,8% inicial como mediana, como média, caiu para 24,9% como média, e depois, com a transfusão, a concentração cai pelo efeito dilucional, de forma que os pacientes saíram daqui com 17% de S, né? Quando eu uso a técnica em 2 fases, a fração de células remanescentes, as hemácias S que eu não consegui remover, ficou em torno de 60%. Quer dizer que eu removo 40% das hemácias S que a pessoa tinha circulante. Quando eu usei a técnica em 3 fases, eu removi 60% das hemácias S circulantes. Então, mostrou um aumento da eficiência do procedimento em 3 fases, né? Mas com consumo maior de hemácia, como a gente tinha mostrado, né? Eu criei um indicador de eficiência, que é o volume de hemácias S removidas sobre o consumo de hemácia de doadores, né? E observei que o procedimento em 2 fases, ele teve uma eficiência de 49,8%, enquanto o procedimento convencional teria tido uma eficiência de 32%, né? Isso é estatisticamente significante, muito significante. Quando compara com 3 fases, a diferença
com 3 fases, eu tive 43,8% de eficiência, contra 28,9% de eficiência para um procedimento convencional hipotético, né? Então, a eficiência é bem maior dos procedimentos que incluem a depressão isovolêmica em termos de poupar a hemácia de doador. Quando eu comparo a técnica em 2 fases com as 3 fases, em termos da eficiência, é óbvio que o procedimento em 2 fases é muito mais eficiente em remover hemácia falciforme, gastando pouco a hemácia de doador, porque nenhuma hemácia de doador recircula. Ela só entra na veia do paciente depois que o procedimento já acabou. De forma que isso já era, obviamente, esperado. O procedimento de 2 fases ele é mais eficiente em termos de consumo de hemácia de doador, mas ele tem uma eficácia menor no sentido de remover só 40% das hemácias S circulantes no momento inicial, né? Então, a gente paga o preço quando faz em 3 fases, diminui a eficiência, mas aumentar a eficácia do resultado, né? Então, os aspectos associados à eficiência do processo é que a gente reduza, né, o volume de sangue que a gente processa. E se você reduz o volume de sangue que você processa, você usa menos anticoagulante. Então, aqui, demonstrando isso, o procedimento em uma fase, quando eu simulo no equipamento, ele, contra 2 fases, houve uma redução de volume de sangue a ser processado de 29%. Quando eu comparo uma fase com 3 fases, a redução é de 17%. Então, eu processo menos sangue, eu termino o procedimento na máquina mais cedo, 20 minutos mais cedo, no geral, e o meu paciente toma menos anticoagulante, vai ter menor toxicidade do citrato. Então, na mesma proporção que eu reduzia o volume processado, eu reduzia o consumo de anticoagulante, né? Era o óbvio, né? A duração dos procedimentos. Um procedimento de uma fase só, ele é todo automatizado, então ele é muito rapidinho, né? Quando comparado com o procedimento que eu fiz aqui para o resultado que eu obtive, eu levaria só 48 minutos como mediana, e eu levei 211 minutos. Por quê? Porque minha transfusão é demorada. A transfusão ela tem risco de sobrecarga, então ela tem que respeitar a velocidade normal de transfusão, né? A mesma coisa aconteceu aqui para 3 fases contra uma fase. O meu procedimento é muito demorado. A fase de transfusão vai 3 horas ali, praticamente, para transfundir. Então, embora meu procedimento na máquina seja mais curto, né? Ele demorou 86 minutos, enquanto o procedimento convencional duraria 108. Eu perco tempo depois transfundindo. E esse aqui é o calcanhar de Aquiles, porque o paciente ocupa o leito o dia inteiro, né? Embora ocupe a máquina menos tempo. E eu fiz uma proposta para a Terumo de modificar o protocolo da máquina, permitindo fazer a transfusão automatizada. Como é que se faria isso? A máquina já faz a depressão isovolêmica e a troca. Ela usa o mesmo kit da plasmaférese, só muda as válvulas, a posição das válvulas lá. Então, eu sugeri que ela faça a conversão da eritrocitaférese em plasmaférese no momento da transfusão, de forma que a transfusão também passe a ser automatizada. E aí a transfusão vai durar 20 minutos, meia hora, porque ela não é hipervolêmica. Então, eu fiz a proposta, eles estão analisando, está lá com os engenheiros lá em Denver para ver a viabilidade, né, se eles vão se interessar. O intervalo entre os procedimentos, eu tive aqui em 2 fases, que eu removo só 40% das hemácias S iniciais. Eu tive 25 dias de intervalo entre os procedimentos. E quando eu faço aquela depressão, a troca, a transfusão, a 3 fases, eu tive 36 dias de intervalo, né? Então, eu atingi uma S pós-afese menor e isso me dá mais intervalo.
Quando eu vejo aqui o volume de hemácia descartado, em 2 fases, eu, em média, descartei 264 ml de hemácia. E nas 3 fases, descartei 660 ml. Né? Quando eu vejo o conteúdo da bolsa que eu vou jogar fora, a bolsa de descarte, como eu dosei a hemoglobina S dela, se você tem a dosagem da hemoglobina inicial do paciente e você tem da hemoglobina S da bolsa, a razão entre a hemoglobina S da bolsa e do paciente mostra a proporção de hemácias da bolsa que pertencem ao paciente. O restante pertence ao doador. Então, o que eu observei? Em 2 fases, nem precisa fazer isso, porque eu sei que toda a hemácia que está lá era do paciente, 100%, não tem hemácia do doador na sacola, a não ser do doador da doação anterior, da férise anterior. Agora, no procedimento em 3 fases, eu observei que só 12% das hemácias que estão na sacola pertencem ao doador. De forma que eu consegui reduzir a quantidade de hemácia de doador que é descartada. Né? Aqui é um detalhe para mostrar, quando eu falei do modelo matemático, eu disse para vocês que as plaquetas, quando você colhe hemácia na eritrocitaférese, as plaquetas e os leucócitos vão juntos. Como reflexo disso, o paciente tende a ficar plaquetopênico após o procedimento, né? Eles têm plaquetose, eles são asplênicos, então, em geral, isso é pouco relevante no aspecto clínico, mas, assim, a gente observa aqui que a contagem de plaqueta cai após o procedimento, né? E no procedimento em 3 fases, que ele é mais extenso, processa mais sangue, ela cai mais ainda, né? Então, é isso que eu observei. Nenhum paciente teve contagem de plaqueta inferior a 119 mil, aqui em 2 fases. E nenhum paciente teve contagem de plaquetas inferiores a 105 mil, aqui em 3 fases. A depressão plaquetária é em torno de 20%, aqui em 2 fases, e cerca de 50% em 3 fases. Aqui a gente está tentando fazer uma correlação entre a depressão plaquetária e as volemias processadas. No procedimento em 2 fases, que a gente processa só um pouquinho de sangue, isso aqui não está bastante claro, essa correlação é fraca, né? Mas quando você vê um procedimento mais extenso, você vê aqui que a correlação tem uma força moderada já. E se você for ver um procedimento convencional que hoje é feito no mundo inteiro, de troca simples, para deixar o paciente com hemoglobina S pós-aférese menos de 10%, provavelmente vai ser muito mais, a correlação vai ser muito mais forte, porque o que tem descrito que contagens de plaquetas inferiores a 50 mil são frequentes quando você faz trocas de mais de uma volemia eritrocitária. Aqui é para mostrar o que aconteceu com a pressão arterial deles. Então, o pós-depressão, entre o procedimento em 2 fases, né? Entre o pós-depressão e o inicial, houve uma queda discreta da pressão, né? E entre o pré e o pós-transfusão também. Entre o pós-depressão e o pós-transfusão não houve alteração significativa, né? Quando você vê o procedimento em 3 fases, que ele é mais agressivo até, não há alteração significante entre o inicial, pós-depressão, pós-troca e pós-transfusão. Estatisticamente não é significante as alterações que a gente vê. Então, de forma que se houve alguma provocação em relação à homeostase, algum mecanismo compensatório associado à pressão arterial média, isso não parece ser de grande monta em nenhum dos 2 procedimentos. Com relação à frequência cardíaca, a gente observou que ela aumenta um pouquinho na fase anêmica e depois volta aos níveis iniciais após a transfusão.
as alterações são de pequena monta. Aqui o inicial 79, pós-depressão 84, a média, e 77 pós-transfusão. Aqui, com relação à frequência de pulso em 3 fases, ó, inicial 75, ele sobe um pouquinho, depois ele mantém com a frequência de pulso um pouco mais alta, e depois volta ao normal. De forma que é relativamente bem tolerado. Você vê que não tem nenhuma alteração muito intensa. Você vê o organismo usando os mecanismos de compensação de forma moderada. Agora, só para encerrar agora, falar sobre a saturação de oxigênio. Na depressão em 2 fases, a paciente chega com saturação de 97, ela pós-depressão, a saturação aumenta, e depois pós-transfusão ela volta aos níveis iniciais, né? Em 3 fases é muito curioso que a saturação aumenta, ela continua aumentando na troca e ela se reduz pós-transfusão, mas o paciente sai ao final com uma saturação superior à da entrada. De forma que a minha interpretação disso é a influência da viscosidade sanguínea na saturação de oxigênio. O sangue menos viscoso satura melhor, e aqui, embora ele tenha o mesmo hematócrito do inicial, ele tem um conteúdo de hemácia S muito menor, e de forma que isso deve contribuir para uma menor viscosidade sanguínea e uma melhor oxigenação do sangue. Então, aqui em relação a eventos adversos, eu tive aqui em 2 fases uma paciente que teve 3 eventos adversos, todos eles foram reações vasovagais, né? 2 deles ela tinha como circunstâncias predisponentes amidalite, e um deles ela pediu para fazer xixi no banheiro, então ela quis levantar na fase anêmica, o que é proibido, e alguém deixou, e ela levantou e foi fazer xixi e teve tontura em pé. Então, 100% dos eventos foram leves e um risco de 3% de eventos adversos. Em 3 fases, eu tive 3 pacientes que tiveram eventos, o paciente 1, o 2 e o 16. A paciente 1 é a mesma paciente 1 que fez em 2 fases e teve 3 eventos, ela teve de novo, todas as reações vasovagais. Eu consegui identificar que ela foi puncionada muitas vezes nesse dia. A punção venosa eu atribuí a causa da reação vasovagal. Uma vez aqui eu não consegui atribuir, e outra vez a posição ortostática novamente, em 2 pacientes. O mesmo motivo, pediu para se fazer xixi, levantar e deixaram novamente, reincidentes. E um paciente teve urticária, né? Um risco de 5%, 5 em 99 procedimentos, todas reações leves, representando 17% dos pacientes que fizeram essa técnica, né? Bom, nenhum paciente teve AVC novo nesse segmento. Não podemos descartar AVC silencioso, a gente não consegue identificar no exame da ressonância diferença, talvez um especialista consiga, né? Pacientes submetidos à profilaxia de eventos pós-TMO, nenhum deles teve relato de evento vaso-oclusivo pós-TMO, e nenhuma aloimunização intercorrente desses pacientes que fizeram eritrocitaférese em 600 transfusões, eu não tive nenhum, então é menos de que 1 para 600 o risco. A transfusão de hemácia continua sendo um dos pilares terapêuticos das complicações agudas e crônicas. Seu uso é moderado pelos eventos adversos. A imunização é uma de suas principais limitações. A eritrocitaférese tem um papel relevante na profilaxia e tratamento da sobrecarga de ferro, mas ela aumenta o consumo de hemácias e a exposição a doadores, conforme a literatura. Aqui, tem um precedente de uma pessoa que fez uma técnica alternativa com depressão isovolêmica e troca. Ele a comparou, como eu fiz, com a troca simulada de uma fase só e mostrou redução de 11% no consumo de hemácia. E ele atribuiu isso à maior eficiência da técnica alternativa, que contém depressão, e ele teve maiores intervalos do que esses pacientes tinham com a técnica convencional,
e ele atribuiu isso à menor recirculação de hemácia do doador, a melhor qualidade das hemácias que estão na veia do paciente, né? Então, aqui eu reduzi o consumo de hemácia em 28% em 2 fases, 33% em 3 fases. Mostrei que a eficiência é maior do procedimento de 2 e 3 fases em relação ao convencional. Por quê? Porque a depressão isovolêmica e a troca e a transfusão, elas têm a máxima eficiência. Nada depleta mais hemácia do que a depressão sem transfusão, com soro fisiológico sendo reposto. E nada melhora mais a quantidade de hemácia não S do que a transfusão 100% aproveitada. E a troca, eu usei uma troca em anemia, onde a razão de troca é maior, a eficiência é maior. Eu não trabalhei nos extremos de ineficiência. O concentrado de hemácia de doadores de repetição fenotipados, eu demonstrei que houve uma redução muito evidente da exposição, mais relevante nos mais transfundidos, e que vincular esses doadores de repetição ao receptor é execuível a longo prazo. A doutora Kim disse que podia ser difícil. Para mim foi o que permitiu eu fazer esse trabalho esse tempo todo. Se não fosse assim, eu não ia conseguir essas hemácias. Então, a busca retrospectiva no cadastro de doadores fenotipados é factível, enquanto que a busca prospectiva é cara e ineficaz, né? E há uma expectativa de redução do risco de aloimunização a longo prazo, né? Então, com relação aos intervalos, o procedimento de depressão e transfusão, ele dão intervalos curtos, a depressão, troca e transfusão dão intervalos maiores, né? Aqui tem uma pessoa, o Titicas, ele trabalha muito com eritrocitafese convencional, ele abaixa abaixo de 10% a hemoglobina S e consegue intervalos de 8 semanas. Os pacientes entram com em torno de 50, 45, por aí. E tem uma fração de célula residual de 19%, ele remove 80%. Ele gasta, em média, 12 unidades por procedimento, né, de 10 a 14. Né? A hipótese que intervalos maiores entre 2 fases e 3 fases comparados com uma fase só, com mesma eficácia, será que é possível, né? Isso pode ser explicado quando tem a mesma eficácia, o intervalo ser maior, por conteúdo de hemácia com maior vida útil na circulação do paciente, porque a hemácia do doador que fez na última sessão recirculou menos. Então, essa hemácia vai ter uma expectativa de vida útil maior na veia. Que a transfusão também é hipervolêmica. Então, o hematócrito pós-transfusão que eu obtenho dos meus pacientes que fazem a transfusão pós-aférese, né? Ele subestima o volume, a massa eritrocitária do paciente. Então, talvez isso leve o meu paciente a ter um benefício maior em intervalos. Isso a gente não pôde comparar, porque eu não executei esses procedimentos de uma fase, né, para comparar. Mas o Sarodi, que fez isso, ele verificou que tem vida útil maior. A eficácia do procedimento de 2 fases, ela é muito limitada pelo natural limite à depressão. Eu não posso depletar demais. E ela só é adequada quando o meu objetivo não é muito agressivo. Por exemplo, eu vou fazer um preparo pré-TMO, eu posso usar de 2 fases, eu não preciso fazer uma troca muito agressiva. Eu vou fazer um preparo pré-operatório, também ela é adequada, eu não preciso trocar agressivamente. Em 3 fases, a eficácia é satisfatória, intervalo mediano de 5 semanas, mas eu hipotetizei aqui que eu posso ter uma eficácia maior se eu aumentar o consumo de hemácias na fase de troca. E novos estudos precisam ser feitos para avaliar esse potencial. Bom, isso eu já fiz de lá para cá, de 2017 para cá, a hora que eu encerrei essa fase, eu já comecei a fazer trocas usando 4 bolsas de hemácia e 2 na transfusão. E já observei que meus pacientes têm 8 semanas de intervalo agora para voltar a ter 50% de S. Então, essa é uma realidade para nós já. Bom, acho que a gente podia abrir para as pessoas fazerem perguntas, né? Excelente.
excelente, doutor Benê. Muito obrigada mesmo pela apresentação. Eu lembrei várias coisas na minha formação com essa aula. E eu queria, na verdade, fazer um comentário, que é um comentário imunohematológico. Eu ia até fazer a pergunta, mas eu vi que o senhor mostrou que não teve mais aluminização, né? Eram pacientes até pesadamente aluminizados, 40% deles tinham anticorpos, e o senhor conseguiu que não tivesse formação de anticorpo em 600 doações diferentes, né? Então, 600 transfusões, 600 unidades de hemácia transfundidas. E isso realmente é uma coisa muito bacana, né? Que a gente consegue, mesmo o paciente com risco de aluminização, acabar evitando essa complicação relacionada a uma escolha adequada de um doador, né? Mas minha preocupação, eu não sei se o senhor vai conseguir responder. A gente aqui no Hemossi trabalha com bolsa, com concentrado de hemácia com SAG e manitol. O senhor tem alguma resposta em relação a essa troca com hemácia com SAG e manitol, já que a gente às vezes usa uma quantidade muito grande, né, desse concentrado de hemácia? Eu não tenho experiência com SAG e manitol, mas eu usaria da mesma forma, porque o volume que eu vou usar vai ser pequeno. Eu vou usar 6 bolsas, né? E não 12. Então, a minha preocupação com SAG e manitol não seria relevante. Eu não teria muita preocupação, eu usaria. Usaria normalmente. Eu já estava aqui pensando, bolando numa estratégia, já perguntando para quem trabalha, que é responsável pelo processamento. Agora, talvez eu me preocupasse mais se eu fosse usar 12 bolsas, né? Porque isso vai para as veias do paciente, isso não volta, né? É diferente da hemácia que entra lá, recircula e volta. O sago-manitol não vai voltar, ele vai expandir a volemia, vai ter maior risco de sobrecarga, né? Nós aqui não usamos o SAG-manitol, vem junto na concorrência, na licitação, a gente já pede para fornecer o líquido aditivo, né? E aqui eles usam aterumo, eu esqueci o nome da solução aditiva. Eu esqueci o nome dela, mas eles têm a solução aditiva própria que eles circuito. E o seu Um outro detalhe que eu colho hemácias de doadores gigantes. Então eu faço uma seleção dos doadores por tamanho, peso do doador, altura, hematócrito inicial, e eu classifico eles pela ordem de hematócrito pós-doação. Então eles recebem notas assim e eu classifico eles dessa forma. Então o captador vai chamar eles nessa ordem. Se faltar um doador, tem um exército de reserva que nunca doou para aquele paciente. Ele vai escolher o melhor classificado ali, né? E ele vai sempre escolher, eu compartilho com os captadores minha planilha, então eles vão escolher dentro da lista dos que já doaram. Não conseguiu um daqueles, chamam um novo e chamam mais grandão, mais bitelo, com hematócrito mais alto. Então eu tenho pessoas que doam hemácia dupla e saem daqui com mais de 40 de hematócrito, né? Então você vai ver que os meus doadores, eles são muito diferentes do normal, né? E até agora tem sido possível fazer. Os nossos doadores, na verdade, aqui no Ceará são pequenininhos, doutor Benê. Então, eu acho que a gente não conseguiria, e a gente não tem realmente esse costume de estar coletando massa dupla, não é uma coisa que a gente faz habitualmente, mas eu acho que a gente teria um pouquinho mais de dificuldade que em Ribeirão Preto para encontrar esses doadores maiores aqui, né? Mas é uma possibilidade, eu acho que a gente tem que se organizar para isso. Um doador menor, mas que tiver um hematócrito alto, também vai ser um bom doador. E detalhe, eu colho 400 ml de hemácia em cada doação. Uma bolsa convencional tem 170. As doações por aféres que eu faço, eu tenho 400 ml de hemácia com hematócrito de 80%. Então, o volume é de 500, 80% a hemácia, aí adicionada a solução aditiva, e aí eu tenho um hematócrito final de 60. É importante na aférese que o hematócrito seja homogêneo entre as bolsas, porque a máquina vai pedir para você a informação do hematócrito médio,
Então, para você fazer a troca, ela está estimando que o hematócrito médio da bolsa que está transfundindo, e ela está tentando colher a hemácia na mesma proporção. Então, é importante informar o hematócrito médio, e é importante que eles não sejam muito díspares. Quando são, eu corrijo adicionando salina na bolsa mais concentrada, né? Então, eu deixo o hematócrito em torno de 60% no nosso caso aqui. Perfeito. E como você viu, na depressão, existia um erro, uma acurácia no hematócrito pós-depressão, que eu mirava no 20 e podia acertar no 18. A partir dessas conclusões, e com os questionamentos que eu sei que tem gente que acha que é contraindicado fazer depressão em quem tem vasculopatia, que eu deveria fazer uma ressonância magnética antes e uma depois de cada procedimento, para provar que eu não causei um AVC silencioso, né? Então, eu sei que tem essa crítica, então eu estabeleci que eu não baixo o hematócrito abaixo de 22, porque se eu errar, ainda chego no 20, né? E quando eu baixo de 30 para 20, 10 pontos percentuais de hematócrito, né? Eu estou removendo 1/3 das hemácias do paciente, 1/3 das hemácias S. E se eu vou baixar de 35 para 20, a distância é maior, o erro deve ser maior. Então, eu estabeleci, assim, uma recomendação para não baixar mais do que 10 pontos. E, no mínimo, até 22, né? E o que está acontecendo? Meus pacientes vêm com 37, 38 de hematócrito, eles estão vindo, alguns deles, e aí eu falo, puxa vida, eu não vou conseguir baixar só 10 pontos. Para esses pacientes, eu tenho baixado para 24, e dá muito certo, né? Mas a máquina vai começar a fazer birra, porque essas recomendações que eu faço, ela incorporou. Alguém chegou a essas mesmas conclusões dos desenvolvedores lá, e quando você vai tentar baixar mais de 10 pontos, ela dá um break em você e pergunta se você tem certeza. Se você vai abaixar abaixo de 20, ela também não deixa, né? Então, ela começou a podar as possibilidades, né? E tem muita intercorrência técnica, que não são intercorrências clínicas. Você está fazendo um procedimento e lá dentro da câmara, na centrífuga, o nível de hemácia é bem baixinho, é só um fiozinho. Mas quando eu vou fazer essas depressões do paciente com 35, 37, esse nível de hemácia na câmara sobe muito e começa a disparar um alarme lá. E aí ele sugere que o hematócrito que eu inseri estava errado, né? E aí eu dou uma pausa, mantenho veia, colho o hematócrito e o hematócrito estava certo. Porque ela vai dando a previsão a cada instante como está o hematócrito. Eu vejo que o hematócrito está igual ao que deveria estar. Então, eu tenho que começar a contar mentiras para o equipamento para ele corrigir isso, porque se o nível de hemácia, ele só tem bomba de plasma, a hemácia sai do circuito pela pressão do circuito, então só tem é a bomba de plasma que comanda o nível da hemácia. E se o nível da hemácia está subindo, é porque a bomba de plasma está aspirando mais do que devia. Se ela está aspirando mais do que devia, porque ele tinha um hematócrito maior do que aquilo que foi inserido. Então, eu minto 3 pontos para cima, e daquilo que a máquina estima que está, e isso conserta o problema, geralmente, né? Mas não tem no manual, o técnico, os especialistas não vão saber dizer para você o que está acontecendo, e eu estou convivendo com isso de eu não consigo deixar o procedimento para outras pessoas fazerem, porque acontecem essas intercorrências técnicas, e a gente tem que encontrar a solução muito imaginativa para ver se dá, e às vezes acontece coisa, entra uma bolha de ar, obstrui, você tem que interromper o procedimento e começar de novo e replanejar. Então, essa é uma perturbação que tem acontecido. Eu não sei se é pelas opções que eu faço de depressão, que são fora de padrão, e que estão levando mas são todas intercorrências técnicas. Os pacientes não têm intercorrência clínica nenhuma e estão muito bem. Eu tenho 4 pacientes,
Tem uma que faz procedimentos a cada 10 semanas, que é a Adriele, que você já conhece, e ela precisa de um catéter duplo lumen. Então, por isso eu baixo a S dela para 7, 8%. Eu faço procedimentos convencionais, porque ela vem com 30% de S, e o benefício de depressão é mínimo para ela. Quanto mais baixa a S tiver, menor o benefício da depressão. E os outros 3, então, com intervalos, 2 deles de 8 semanas, para chegar em 50% de S, eles saem daqui com 15%, e diferentemente do Titicas lá, que ele baixa para 8%, para dar 8 semanas a pessoa vir com 50%. O meu, com 15, ele sai daqui com 15 de S, ele dá 8 semanas. E tem um menino que tem hiperesplenismo, que você pode baixar o que você quiser, que em 4 semanas ele vai estar com 50%. Então, só depois que tirar o baço dele que vai refrear isso, talvez, né? São realmente pacientes desafiadores, né, doutor Benê? E aí eu falo pela Suzana. A Suzana foi nossa residente aí, não sei se o senhor lembra dela, ela que é coordenadora da FERES aqui. E aí eu falo pela Suzana, a gente vai querer o celular do doutor Benê ligado, né? Quando a gente começar a fazer isso. Está sempre ligado para vocês, viu? Vocês podem... eu vi que você desenvolveu um aplicativo, né? Que educativo, muito bom, maravilhoso trabalho, né? E eu tenho aqui, o meu aplicativo é uma planilha Excel, né? Então, todas essas simulações eu faço na minha planilha, não faço na máquina. Eu uso ela para registrar tudo e planejar, fazer as simulações diferentes. Só se eu usar, em vez de 4 bolsas, usar 5 aqui, 2 ali, como que vai ser? Eu tiro uma bolsa daqui, ponho da fase de troca, ponho na transfusão, e eu vou simulando com os dados reais que eu tenho de bolsa e hematócrito de todas, né? Você tem que fazer volume, medida estimativa de volume e de hematócrito todas as bolsas. No mundo, esse negócio de usar hemácia com menos de 7 dias está abandonado, né? Eu acho que eles abandonaram porque é impossível o cara conseguir, em doador na geladeira, ter hemácias com menos de 7 dias. Aqui, para mim, é comum as minhas hemácias terem menos de 10 dias, né? É comum ter menos de 7 dias e quase todas têm menos de 10 dias de estocagem. Mas é por causa do modelo, né? Eu agendo a doação. Lani, tá com a cara de querendo perguntar. Suzana. Boa tarde, eu sou Luani, sou hematologista aqui do Hemossi. Primeiro, queria agradecer a sua disponibilidade, né? A gente está começando a estudar, colocar eritrocitaferese aqui no Hemossi, para os nossos pacientes com doença falciforme. Atualmente, nós temos 6 pacientes que têm indicação de profilaxia secundária por conta de AVC. E uma das coisas que a gente está avaliando nessa implantação é a rede venosa desses pacientes, né? Que geralmente são pacientes que têm um acesso difícil, e aí até antes de implantar, a gente está pedindo para os pacientes irem lá na FERES, para as meninas darem uma olhadinha na rede venosa. Aí eu queria lhe perguntar como é isso nos seus pacientes, né? Se vocês funcionam acesso duplo, acesso único, porque eu sei que a Optia agora, né, teve uma atualização que está podendo fazer acesso único, né? E o senhor já falou de uma paciente que tem que funcionar central, né, para poder fazer. É um grande problema. O acesso venoso ele é fundamental para a viabilidade do procedimento. Então, eu explico para os pacientes: você tem esse acesso é meu, né? Você não deixa ninguém usar ele para medicação, para essas coisas que pode perder o acesso, né? Mesmo assim, não adianta. Quando eles têm uma intercorrência, uma cólica renal, vão no pronto-socorro, vão usar aquele acesso e o paciente não tem voz, né? E o paciente perdeu o acesso assim, tratando cólica renal, né? O que eu posso dizer para vocês de muito animador é que eu usei o acesso único a máquina faz ciclos de muito pequeno volume. Então, o comportamento é idêntico do comportamento do fluxo contínuo. É um fluxo intermitente, mas ele é idêntico ao fluxo contínuo. Não vai usar garrote, né?
e vai precisar de um Y, um adaptador, né, que tem disponível no mercado, e funciona muito bem, e pasmem, na mesma velocidade que eu faço com fluxo contínuo, a gente faz com fluxo descontínuo, porque a gente iria esperar ter assim, no fluxo descontínuo, uma hora você está colhendo, uma hora você está devolvendo, né? E você ia esperar um dobro do tempo para fazer o procedimento. Mas não, a toxicidade do citrato se dá na devolução. Então, a máquina ela aspira muito rápido e devolve devagar, na velocidade certa. Então, ela, com isso, ela ganha muito em velocidade de procedimento, que compensa esse tempo que perde só devolvendo. E eu medi, os ciclos são minúsculos, cerca de, posso estar enganado agora, mas menos de 60 ml. Então, mesmo o acesso venoso não sendo grande coisa, né, quando ela aspira, mal dá tempo da máquina, da pressão da veia faltar sangue, entendeu? Então, funcionou perfeitamente em todos os pacientes, o fluxo descontínuo, com tempo muito bom, e eu tenho usado esse recurso com alguma frequência, né? Não estou usando em todos, quando eu posso eu uso o fluxo contínuo, mas quando eu vejo que a veia está ruim, eu uso descontínuo tranquilamente, né? Aconteceu um dia de usar o fluxo descontínuo e eu observar durante o procedimento que estava havendo recirculação. Provavelmente, eu não sei se isso foi isso que aconteceu, alguém pôs um garrote e ficou recirculação. Então, como eu prescrevo e vou para minha salinha, a hora que eu vim ver, o procedimento já estava adiantado e não tinha hemácia coletada. Então, só que a hora que eu vi, já não tinha garrote nenhum ali. Eu não consegui explicar, o soro estava fechado. Se o soro tivesse aberto, eu estaria aspirando o soro. Então, eu não consegui explicar, mas eu tive que interromper o procedimento e começar outro, né? E para entender o que estava acontecendo, porque não converte de descontínuo para contínuo, mas o contínuo para descontínuo converte. E funciona ótimo, otimamente bem, viu? Pode confiar, é um grande avanço. Em relação à necessidade de catéter, fora do Brasil existe um catéter chamado PowerFlow, que dá um fluxo alto. Se você for fazer fluxo descontínuo, um catéter desse só deve ser a melhor forma de fazer o procedimento, né? Existe um outro catéter que é a Vortex, que ele é um PowerPoint, como é que se fala esse negócio de catéter totalmente implantado, né? O PowerFlow também é totalmente implantado, mas que a punção é vertical. E esse catéter ele costuma dar obstrução na aspiração. E aí você gasta muito dinheiro desobstruindo com a T-plase, que eles usam para desobstruir o catéter. O PowerFlow dá fluxo maior, dá para fazer até hemodiálise. Então, eu acredito que se você usar ele no fluxo intermitente, um acesso só deve ser suficiente e você vai ter pouco problema com coágulo, mas eu não sei onde comprar, porque não tem no Brasil. Existe a possibilidade de fístula também. Minha paciente que eu encaminhei para fazer fístula, não tinha calibre de artéria para fazer. Então, o vascular recusou fazer fístula, voltou. Por isso que ela está com esse catéter. Vamos ver até onde vai. E eu estou torcendo para entrar no mercado um catéter duplo, um catéter tipo PowerFlow com uma via só, que eu possa usar. Entendi. Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação para o Dr. Benê? Doutor Benê, eu queria novamente agradecer a presença do senhor hoje aqui. Eu sei que o senhor já se ofereceu e provavelmente a gente vai pedir ajuda depois, quando realmente for instituir o protocolo, né? Suzana, você quer falar alguma coisa, Suzana? Eu não sei se ela está com áudio. E é realmente um desafio, né? Acho que o paciente falciforme é um desafio para todo mundo,
né, para todo mundo que cuida desse paciente. Eu percebo, na verdade, falam que imunemata é arte, eu acho que a férise é arte e matemática. Quanta matemática, né? Tudo é modelo matemático na férise. Isso, e como é difícil, né? Eu me lembro, né, quantas vezes que a gente ficou ali na férise, lá em Ribeirão, e o senhor tentando me explicar aqueles números, e é porque eu gosto de números, mas de vez em quando minha cabeça não... o Tico e o Teco não conseguiam conversar muito bem, não. E o senhor faz isso com tanta segurança e agilidade, né? Esse pensamento matemático do senhor é um pensamento muito lógico, que não é tão fácil, doutor Benê, você pode ter certeza disso, né? São poucas pessoas que conseguem seguir de forma adequada esse pensamento, e realmente é difícil, né? Essas planilhas do senhor são, acho que, uma ajuda enorme, né? Porque elas, como o senhor mesmo falou, o senhor consegue simular todo o procedimento antes de começar. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar também dessa forma aqui, né? Mas é isso. Existe um aplicativo da Terumo, chama RBCX Calculation. Ele é gratuito, tem para Apple e para esse outro que é mais comum. Você pode baixar a RBCX Calculation. Dá para simular o procedimento também. Muito bom, muito bom. Luani? Não, eu queria realmente agradecer, dizer que a gente vai começar a construir o protocolo agora e realmente, se a gente puder contar com sua ajuda, acho que vai ser, assim, já começar, né, com um procedimento, assim, sabendo que a gente tem, que pode ter, né, um apoio de um serviço que já está tão avançado, eu acho que vai ser muito, muito interessante, muito bom para os nossos pacientes, né? Hoje, infelizmente, com a troca manual, a gente não consegue atingir o alvo que a gente precisa para esses pacientes. Tem paciente que faz transfusão de troca manual a cada 10 dias, a cada 15 dias, e mesmo assim a gente não está conseguindo atingir o alvo, né? Então, a gente quer realmente instituir a eritrocitoférese aqui e lhe agradecer pela disponibilidade, né, de estar dando esse suporte, esse apoio para a gente aqui. Se eu puder fazer uma recomendação, vocês podem tentar começar com um procedimento convencional, depois, tendo assim, familiaridade com o processo, passar para uma depressão e troca, como faz o Sarode, quer dizer, você põe uma depressão isovolêmica não muito agressiva, até os 22%, 24%, você estabeleça um nível de segurança. Em paciente que não tem AVC recente, e o pós-troca, aquilo que você quer como meta, 30% de hematócrito, não superior a 33%, e fica um procedimento mais simples, e depois está familiarizado com isso, depressão, troca e transfusão. E se eles incorporarem isso no software da máquina, a transfusão como uma fase automatizada, vai ficar muito mais simples, né? E aí a transfusão não vai ser hipervolêmica, o hematócrito final vai ser confiável, não vai estar a volemia expandida, e vai por partes, né? E eu estou à disposição sempre. Está fazendo um procedimento, está tendo problema, pode ligar tanto para o especialista técnico deles, mas se ligar para mim, eu vou ajudar vocês sempre. Eu tenho certeza disso, doutor Benê, Maria. Muito obrigada. Eu acho que a Luciana quer comentar alguma coisa. A Luciana é diretora-geral, doutor Benê, não sei se o senhor conhece, que está aqui na sessão também. Prazer de Tudo bem, rever. doutor Benê? Tudo bom. Eu estou vendo aí o olho de Denise, de saudade do senhor, né? Não tem muita saudade, Eu tenho muita sorte aí de poder contar com ela. Queria lhe agradecer muito pela participação. Eu já fiz a férise, né? Antes de eu estar no hospital fazendo essa parte de transfusão, eu fazia a férise aqui no EMOS. E aí eu sei da sua referência, do seu cuidado, né? E que o senhor é uma referência nacional mesmo nessa área. Eu queria agradecer bastante. E a gente está realmente tentando fazer a implantação, né, desses procedimentos e, pelo menos para mim, clareou muita coisa, né? Agora eu acho que a gente vai poder dar um passo à frente, né, implantando realmente alguma coisa.
E para os residentes, né, que estão participando, para os outros profissionais da nossa hemorrede, foi de uma riqueza muito grande a sua apresentação. Então, eu queria agradecer, né, pelo Emoce, né, mas também agradecer pessoalmente, né, porque realmente essa sua disponibilidade é uma coisa rara. Então, muito obrigada e a gente está aqui também à disposição do senhor para o que for preciso. Vocês podem contar sempre comigo, viu? É uma Eu sei honra disso. e a minha disposição é de, antes de aposentar, passar essa experiência que eu tenho para as outras pessoas. Então, vocês estão me ajudando a cumprir minha missão. Mas não aposenta ainda não. Eu fico por aqui por enquanto. Viu? Ainda tem Vai ainda demorar, tem se muito Deus que quiser. aprender. Viu? Um abraço. Muito Estou obrigada. vendo, Um muito abraço. obrigada. A gente vai incomodar o senhor, Obrigado a pode você. ter certeza. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado a gente. vocês. Boa Tchau, semana. tchau. Tchau.